Fala, torcedor colorado, fala, secador gremista. Hoje não adiantou secar nem com 3 pênaltis perdidos. O Inter perdeu 3 pênaltis hoje, 3. E ainda fez 3-0 no segundo tempo, jogando bem melhor do que no primeiro tempo aí, mas a gente já vai comentar mais detalhes sobre o jogo. E apresentando a gente aqui, meu nome é Oscar, esse aqui é o meu primo de Dom. A gente abriu esse canal aqui para fazer os pós-jogos de Grêmio e Inter aí nos campeonatos. Na terça-feira o Grêmio foi eliminado aí pelo CSA e hoje a gente teve a classificação do Inter contra o Maracanã na partida disputada ali no Orlando Scarpelli em Florianópolis. Pelo jogo de volta, o Inter tinha ganhado de 1-0 no Beira-Rio. E cara, um jogo cheio de coisas para comentar, assim, um jogo maluco. Tu chegou a conseguir ver o jogo, Dom? Então, eu estava trabalhando, então não consegui ver, vi por cima assim, os lances, mas eu não consegui, até tô meio improvisado aqui, mas eu vi, né, que deu essa polêmica dos 3 pênaltis perdidos, e que eu, assim, lembrando, eu não consigo lembrar de um jogo com 3 pênaltis perdidos. Claro, eu lembro como é que é o nome do Boca Juniors lá, que errou 3 pênaltis o mesmo jogador, mas esse jogo, por exemplo, não é É no contexto, verdade. né? Não foi o. Como é que era o nome dele, cara? Acho que era Palácio, não era Palácio? Não, 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 não. Eu sei quem está falando, mas agora. Eu não tinha lembrado disso daí. Não, não era um que tava vindo pro Inter uma vez? Era um que já era meio velho, assim. Tá, eu não vou. Cara, Tinha eu vou esquecer o uns. nome desse cara agora, mas enfim. Cara, sim, foi um jogo maluco que teve essas situações dos pênaltis, mas assim. é, Antes de tudo, né, para falar do jogo em si, o Inter foi mais do mesmo. Aquele jogo morto de um time torto que só cai pela esquerda, lá naquela jogadinha manjada com o Wesley, que estava muito abaixo de novo, com o Bernabé, que é mal defensivamente, mas que no ataque ele tenta ajudar, só que tá numa fase ruim também. O Roger acabou desmontando aquele esquema de 3 zagueiros, de 3 volantes e colocando o Gustavo Prado, só que o Gustavo Prado também caiu muito pela esquerda. E aí, cara, o primeiro tempo era bizarro, assim, tu pega o mapa de calor do Inter no intervalo, era aquele vermelho no lado esquerdo e um cemitério do lado direito. O Aguirre praticamente não participou do jogo. Então, assim, para mim, um time ainda muito mal estruturado, inclusive em termos de estratégia. E assim, o Maracanã, cara, ele não veio para fazer aquele jogo épico. E o empate era desfavorável para eles. Então, assim, se esperava que viessem para cima, que pelo menos tentassem achar um empate, fechar a casinha e levar para os pênaltis. Os caras nem tentaram isso. Só que o Inter, por estar muito mal organizado e por os caras colocarem um ônibus na frente da área, ficou naquele joguinho de comadre no primeiro tempo e não deu nada. E, cara, aí veio o segundo tempo, o Roger jogou o Gustavo Prado pela direita. No meu entendimento, ele errou, porque ele deveria ter mantido o Gustavo Prado na esquerda e jogado o Wesley para a direita, que o Wesley ele faz os dois lados, entendeu? O Inter poderia ter caído melhor pela direita, na minha opinião, se tivesse jogado o Wesley para lá. Não foi o que aconteceu. E cara, aí veio o episódio do primeiro pênalti. Que o Alan Patrick, ele é o batedor oficial do Inter. Só que o Alan Patrick, ele já tinha perdido um pênalti, eu não sei se tu vai lembrar, de Dom, no jogo de ida no Beira-Rio, para esse goleiro do Maracanã. Ah, sim. O jogo de ida eu assisti. Eu lembro que eu consegui Então, assistir. e aí o que aconteceu? Nitidamente, o goleiro chegou nele aqui, ó, vai perder, vai perder. E aconteceu um troço inacreditável no intervalo do jogo, que eu já vou chegar lá. O seu querido Alan Patrick caiu na pilha, e eu não vi ninguém falando disso. Eu ouvi nos intervalos do Baldaço, ouvi todo mundo. Ninguém falou disso daí. Cara, não foi só que o Alan Patrick foi displicente, não foi só que o Alan Patrick foi irresponsável, porque tava 0-0 o jogo. O Inter ainda tava com um placarzinho magro de 1-0. O Alan Patrick caiu na pilha de um goleiro de Série D. Entendeu? De um goleiro de um time como o Maracanã. Aí isso quer. Então tá. Então eu vou meter uma cavadinha pra cima de ti aqui, vamos ver se tu é bruxão mesmo.
Rapaz, lá foi ele, mas não foi nem uma cavadinha daquelas que podia ter entrado. O goleiro ficou esperando no meio do gol, a bola veio um pouquinho pra direita e só fez assim, ó, pum, pegou o gol. O pênalti. Cara, e aí todo mundo caiu de pau, né, cara? Pô, e não é só pelo fato de o Alan Patrick ser bom tecnicamente, ele é o capitão do time. Então isso significa o quê? Exemplo. Cara, terminou o primeiro tempo, aí o episódio da entrevista do goleiro deles. Cara, o meu pai sonhou, eu não sei se sonhou o que aconteceu, que o Alan Patrick ia meter uma cavadinha. Não deu Sério, outra, cara. ele Não meteu deu. essa aí? Meteu essa aí, não deu outra. Nossa. Só que aí o que acontece? Não sei se teve uma urinada coletiva no intervalo. E aí o Inter voltou melhor. Né? Voltou um pouco melhor. Voltou fazendo mais jogada de triangulação, mais jogada de 1-2. E aí que começou a aparecer os lances de pênalti. Eu não sei agora na ordem, acho que o primeiro pênalti ele foi um toque de braço, esse que o Alan Patrick perdeu, igualzinho que foi contra o Mirassol. Eu só não digo que foi igualzinho porque não foi necessariamente uma cabeçada, mas foi uma bola que sobrou e o cara tava assim, braço, pênalti. Os outros lances foram lances de derrubada dentro da área, assim, então foi marcado o pênalti e aí foi o Wesley para bater. Só que aí já estava, se eu não me engano, já estava 1-0 pro Inter. Mas o Alan Patrick já tinha saído. Sim, não, o Alan Patrick não saiu. Já estava 1-0 pro Inter porque, esqueci de falar, o Alan Patrick fez um gol de falta. Deu uma falta no bico da área lá, ele chutou uma bola por cima da barreira, o goleiro confiou muito na barreira e nem foi na bola, o cara ficou estático no meio do gol. Foi engraçado assim, porque a barreira ela não pulou direito, só que a bola ela não veio muito rápida, não foi uma paulada. Para mim o goleiro ainda podia ter pulado, podia ter saltado. Mas ele não foi na bola, ele ficou parado no meio do gol, a bola só entrou. E aí sim, cara, foi exatamente o que eu pensei. Não, dá pro Wesley ali, ele sofreu o pênalti. Tava 1-0, ele sofreu o pênalti, dá a bola pra ele então. Deixa ele bater. Cara, chutou no canto direito do goleiro, o goleiro defendeu, sobrou pra ele livre, ele não tava nem marcado, ele foi de canhota na bola, isolou a bola. Errou 2 pênaltis, então, em um. Exatamente, por aí, mais ou menos por aí. Eu não sei se ele é canhoto agora, mas foi basicamente 2 pênaltis perdidos no mesmo lance. E aí, cara, só que aí continuou o jogo, e aí o Inter, provavelmente o Maracanã cansou fisicamente, animicamente também, aí começou a dar mais espaço, mas assim, ainda assim dava pra ver que o Inter estava melhor no segundo tempo, porque começou a querer de fato jogar, começou a querer de fato fazer 1-2 na frente da área, sair na cara do goleiro, entendeu? O Bernabé perdeu um gol na cara, numa dessas jogadas aí, até que saiu o lance do terceiro pênalti. Aí eu não lembro se já estava 2-0 ou não, mas acredito que não. Saiu o lance do terceiro pênalti, aí voltou o Alan Patrick para bater, porque o Alan Patrick ele é batedor oficial. Isso é uma coisa meio varziana, né? Tipo assim, pô, começa um, daí errou o pênalti, já troca, e aí isso eu nunca vi em nenhum jogo, assim, né? E aí volta pro porque ele é o batedor oficial. Mas por que ele não chutou o segundo, né? Mas é porque daí o Wesley tinha... Lógica, é que assim, ó, o que eu acho? O que eu acho, um tá? terceiro, né? Tipo assim, já não, daí eu acho que daí eu acho que é bagunçar demais. Por quê? Porque o batedor oficial é o Alan Patrick e ele estava em campo. Por que eu acho que ele não bateu o segundo? Porque a classificação já estava definida, estava 2-0 no agregado, e o Wesley sofreu pênalti. Então eu achei até justo. O sucessor do Alan Patrick, ele é o Wesley, na batida como batedor oficial de pênalti. Perdeu, vai pro terceiro pênalti que ninguém imaginava, volta o batedor oficial. O Roger tava louco lá na Casa Mata. Bate o Alan Patrick, bate o Alan Patrick. Aí o goleiro foi lá de novo, tá? Aí o Alan Patrick até deu uma risadinha e falou assim, tá, cara, beleza, vai lá vai pra baixo da trave. E aí o Alan Patrick enfiou uma patada. Pra não errar, pra não errar mesmo. Só que a bola subiu e deu um travessão, velho. E a bola foi tão forte que ela não voltou pra perto. A bola... Entendeu? E aí não deu nem rebote pra ninguém. Terceiro pênalti perdido, cara.
Inacreditável. Eu até tava comentando com o Arthur, que é meu irmão, pra quem não sabe, obviamente, do vídeo, né? Cara, isso não é comum nem numa decisão de pênalti. Quando vai pra pênalti, perder 3 pênaltis não é nem comum nem ali. De 5, normalmente a turma erra 2, 1. 3 já é exceção numa cobrança de pênaltis de eliminação. Agora imagine bola rolando, cara. É insano. Mas daí, tava 2-0 no agregado, o Inter foi martelando e tal e tal. E aí veio o gol do Wesley. Gol do Wesley, ele foi lançado dentro da área e encobriu o goleiro. O goleiro saiu, ele encobriu, um gol bonito, assim. E depois teve o gol do meu xará, né, o Oscar Romero. Então foi que nem o que a gente comentou no último vídeo lá da cavadinha. Exatamente, foi o recurso que ele não usou naquela vez, ele usou hoje. Inclusive Sim. o Baldasso comentou isso aí na live dele lá. Cara, é O bom que, recurso, velho. bom que usou os cartuchos quando não precisava, né? Mas pelo menos agora eu ganha mais confiança. Cara, eu tava ouvindo a live do Baldasso e o Paulinho Pires, que era da Band, ele é plantão lá hoje, né? E o cara é uma enciclopédia. Em segundos ele te dá qualquer dado que tu quiser. E ele falou que o Wesley tava 5 meses e meio sem marcar. É absurdo, né, cara? É absurdo. Ele não é nenhum camisa 9, mas, pô, ele é um cara que pisa na área toda hora, né? Ou tenta chutar ali de fora e tal, ficar 5 meses e meio sem marcar. É um dado bem relevante. Espero que isso realmente seja a redenção do cara, né? E aí, pô, morreu o jogo, né? Acabou o jogo ali e tal. Mas fora esse folclore todo, e agora sim, o Inter bateu o passaporte agora para a próxima fase da Copa do Brasil. E que aí agora é pote único, né? Então só tem um pote, vai ser por sorteio e pode ser aí qualquer um contra qualquer um, né? Desde Retrô, o Retrô, aquele clube, né? Até o Sim. Flamengo, o Palmeiras, enfim. Então pode dar qualquer coisa para a próxima fase. Agora tá rolando o confronto entre Criciúma e Bragantino, o Criciúma ganhou a primeira em casa. Tá jogando contra o Bragantino, pelo amor de Deus, o Bragantino, cara, não tem ninguém no estádio. O clubezinho assim, sem qualquer, sabe, tradição. O Bragantino um tempo atrás era um clube, né, antes da compra aí pela Red Bull e tal. Meu, mas tu olha assim, não tem ninguém no estádio, cara. Ninguém literalmente, tá ligado? Não é força de expressão. E tá rolando outro jogo que é o CRB contra o Santos. Santos, Neymar tá no banco, então não sei se vai entrar aí. E o resto todo já tá definido. O Botafogo botou 4-0 no primeiro jogo, o Palmeiras ganhou agora de 2-0 também, classificou. E aí, cara, tô só falando sozinho aqui porque na verdade o Didon não viu o jogo, né? Mas assim, tem o jogo final de semana que é contra o Sport. Pra mim tem que botar sub-11 pra jogar contra o Sport, tá ligado? Porque tem o jogo contra o Bahia na semana que vem, né? Pra poupar essa turma aí pra poder, antes dessa parada do Super Mundial, realmente confirmar essa classificação para Libertadores, pra gente ganhar esse fôlego, esse respiro, para iniciar o segundo semestre aí de uma maneira mais satisfatória, né? Tu quer comentar alguma coisa aí, cara, que eu esqueci de falar? Não, como eu não vi o jogo, né? Mas acompanhei até agora tu falando, achei um jogo deve ter sido interessante ter visto. Maluco. O primeiro tempo foi uma bosta, mas Sim, então, eu estivesse vendo, pelo menos uma parte ele ia ficar, porque eu imaginei, o Inter já vai fazer um gol logo de cara, nem vai ter graça o jogo, né? Então teve cheio de coisinhas assim que dá um gás, assim, teve. né, pra assistir e secar também. O Ricardo, até esqueci de falar, né? O Ricardo Matias ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, ele colocou uma bola na trave. Já é a segunda ou terceira que ele coloca em 2, 3 jogos, assim. É um cara que tem um futuro promissor, apesar que, assim, centroavante de área como ele, como o Valência, se a bola não chegar, não é o perfil dos caras vir buscar a bola, entendeu? No primeiro tempo que eu tava pé da vida, que tinha perdido o pênalti e tal, eu falei, pô, o Ricardo Matias tá parecendo o Valência, velho. Não participa do jogo, não vem buscar bola e coisa.
mas é uma questão também de a bola chegar, de uma estrutura de jogo, de um clube do outro lado que estava com uma linha de 10 sei lá, defesa, tá ligado? Duas linhas de 5 sei eu. É complicado também, é difícil, mas, pô, eu acho que o mínimo de criação dá pra ter ali, entendeu? Mas é isso então. É, o Grêmio, sabe contra quem que o Grêmio joga no fim de semana? É, Grêmio e Bahia, domingo às 11. Pô, que pedreira, mas acho que vai vir com titular, com reserva, né? É, Você sabe possivelmente. também. Pensando no jogo de quarta, né? É. E o Inter joga contra o Sport, eu acho que é domingo, agora eu não tenho certeza. Mas teria que ver. Mas, gurizada, basicamente é isso sobre o jogo então. É, perspectiva aí para tentar ganhar do Sport, que virou saco de pancada aí, mesmo com um time talvez alternativo, e buscar a classificação semana que vem. Passado isso, para mim acabou o primeiro semestre, sabe, pro Inter. E aí para começar o segundo semestre com a corda toda aí para poder buscar os resultados que precisa. Então é isso, gurizada. Agradecemos aí pela visualização. E deixa o like aí, se inscreve no canal, faz o comentário também aí do que achou desse jogo maluco aí do Inter, no melhor estilo Inter mesmo, contra esses time pequeno, né? Sendo que, apesar que dessa vez não caiu, né? Como foi contra o Globo e tudo mais. E até os pós-jogos aí do fim de semana do Grêmio e do Inter aí, gurizada. Um abraço, abraço de Dom. Feito, Oscar. Valeu, valeu, gurizada. Até a próxima aí. É nóis. Fechou. Nós. Valeu.